Seja bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Lu Catão, host dessa semana, e a minha missão aqui é anfitriar histórias de mulheres que inspiram outras mulheres através das suas histórias de vida e de transformação. Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana nós estamos compartilhando aqui episódios que um deles com certeza vai se conectar com você. Se for pelo Spotify, começa a nos seguir também para você ser notificado dos nossos episódios. E para nossa história de hoje, nós temos alguém que ela adora o microfone. Já começamos por aí. Ela tem uma história muito inspiradora e especial. Em 2023, ela participou do. A gente teve um prêmio aqui dentro da comunidade, né? Que foi em 2023, e nesse prêmio tinha uma categoria que era de história inspiradora. Então, para ela ter participado do prêmio de história inspiradora, você já imagina o que é a história que vai vir aqui. Ela é ex-bailarina. Vamos ver aqui, deixa eu passar direitinho para vocês. Ex-bailarina, atleta de alta performance e hoje ela é mentora de saúde. Olha a reviravolta que vem aí. Ela é formada em educação física e em nutrição, especializada também em yoga, em intestino e pós-graduada em comportamento alimentar. E ela é especialista em emoções, porque se a gente não consegue conectar na nossa emoção com o nosso corpo, fica muito desalinhado. Em emoções e junto com o comportamento humano. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês quem é a minha convidada de hoje, que é a Marina Hadá. Seja muito Oi, bem-vinda! Lu, prazer estar aqui. Oi, gente, é muito bom estar aqui compartilhando a minha história, conversando com vocês. Estou super feliz de estar aqui. Eu já tenho, né, como você falou aí, uma breve história, uma história aí. Já converso com a Pan, com as outras mulheres do Mulheres UOL. Então, é um prazer estar aqui na comunidade de vocês. Queria agradecer por me receber aqui. Ai, é uma honra toda nossa. A Marina participou em 2023 desse prêmio e de lá para cá a gente vai tentando ajustar agendas aí para conseguir gravar esse podcast e está saindo hoje, então nada é por acaso, né? Eu vou ter o prazer de entrevistar ela e descobrir um pouquinho mais sobre toda essa história que ela teve aí de transformação ao longo da carreira dela. Para nossa audiência que está nos assistindo, quem é a Marina? E essa é a primeira coisa que eu quero perguntar para você. Quem é a Marina e por que que ela sentiu a necessidade de se reinventar algumas vezes? Conta pra gente. Gente, acho que essa é a pergunta mais difícil do podcast. Quem sou eu? Onde vou? Quem eu sou? Assim, profissionalmente, eu sou mentora de mulheres. E, como você falou, sou formada em educação física, nutrição. E eu descobri a conexão da mente com as doenças, com o nosso corpo, com o intestino. Mas eu acho que se você for perguntar quem é a Marina hoje, eu acho que eu sou uma pessoa buscadora. Como diz minha mãe, você só inventa a moda pela. Falou, você inventou outra coisa. Então, sou uma pessoa que gosta de criar, de liderar, de inventar e de se reinventar. Assim, eu não sou uma pessoa que. Eu acho que eu não me deixo levar pelas situações da vida. A situação passa, dá uma atropeladinha, mas eu logo levanto e sigo em frente. Gente, é muito bom. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, quem é? A gente está muito associado a colocar a nossa profissão, ao nosso cargo, a nossa graduação. E responder da maneira como você respondeu, né? Tirando o profissional, quem é a Marina, é um autoconhecimento mais profundo, né? O olhar para dentro e saber realmente quem é a Marina além de, né? Porque nós somos muito. A gente não é um fazer humano, nós somos um ser humano antes de fazer aquilo que a gente faz. Então, a Marina, que se transformou tantas vezes, para vocês entenderem, né? De ex-bailarina, foi atleta de alta performance. E o alta performance, ela ali participou de muitos campeonatos de fisiculturismo. Então, ela tem uma história, assim, bem desafiadora, digamos assim, né? Para chegar até onde chegou. Então, conta pra gente um pouquinho como a Marina começou como bailarina, por que que a Marina foi parar no fisiculturismo e aonde que ela chegou para estar aqui agora. Bom, vamos lá. Eu sou de família árabe, para vocês terem que contextualizar. Minha família da minha mãe é órfã, então eu não tenho parentes, né, da parte da minha mãe. Na verdade, eu tenho uma tia que ficou no orfanato com a minha mãe, mas existe esse buraco familiar para começar aí. E a família da parte do meu pai é toda árabe e nós fugimos da guerra, né? Nós não, os meus bisavós fugiram da guerra da Síria, do Líbano e da Palestina. Meus bisavós eram desses lugares, meus 4 bisavós, os pais do meu avô e os pais da minha avó. Você chegou a conhecer algum deles?
Não os conheci, mas eu sou a pessoa mais árabe da minha família inteira, gente. É verdade, assim, eu nasci amando a cultura, muito mais do que as outras pessoas. Ninguém me incentivou. Eu fui sozinha e foi por isso que eu virei bailarina. Porque eu já fazia balé, eu dançava e tudo. Só que um dia minha mãe me levou. Em São Paulo tinha uma casa de chá muito famosa de dança do ventre, uma casa árabe lindíssima, e a minha mãe me levou para assistir. Quantos anos você tinha? 7 anos. Dança do ventre. Começamos por aí. E aí eu entrei lá e era bem bonito, tinha aqueles tapetes meio persas, assim, e toda a decoração. E entrou uma mulher para dançar, eu me lembro direitinho, ela tava com uma roupa bem brilhante, assim, bem bonita, e dançou. E aí eu fiquei. Falei, mamãe, quando eu crescer, eu quero dançar aqui, igual essa mulher com uma roupa brilhante. Aí eu fiquei, nossa, fiquei encantada. Aí eu lembro que na época era fita cassete. Gente, a idade da pessoa, fita Não cassete. entrega, detalhe, Vocês abafa. peguem a fita cassete. Não é nem CD. Não é CD, eu sou do disco, na verdade, verdadeira. Mas nessa época já era uma fita cassete, pra vocês saberem. E aí ela comprou com uma música árabe. E na casa da minha tia também tinha um tapete e umas almofadas. E minha tia tinha uns lenços. Aí eu peguei os lenços da minha tia e fiquei lá no tapete da minha tia dançando sozinha, olha, loucura. E fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu tinha e dançava, fiz ginástica rítmica no Centro Olímpico, que para quem não sabe é como se fosse uma iniciação para ir para as Olimpíadas. Você começa bem pequeno e depois quando você tá grande você vai. No caso, eu saí, pedi para sair, literalmente, porque tinha uma japonesinha. Ai, nem lembro o nome dela. Mas, moça, se você assistir, me perdoa, tá? Tinha uma japonesinha que ela era muito brava, professora. E a gente abriu o espacate assim, ela tinha um coturno. E ela falava assim, vocês não estão abrindo espacate? E vrau, com o coturno assim nas costas. E a gente, tudo pequenininho, Nossa. assim. E aí eu falei, mãe, eu acho que eu vou querer sair. E aí eu saí e eu continuei fazendo outras danças. E por volta de 10 anos, não, 11, porque com 10 eu tive uma doença muito grave. 11 anos eu pedi para me inscrever na dança do ventre. E aí minha mãe falou: "Não, você é muito pequena. Vocês não tinha coisa para criança, né? Dança, algumas coisas não existiam para criança". E Ainda aí, mais dança do ventre, né? não tinha. Eu era a única criança da turma. Tinha 11 anos, a única. Tipo, eu virei mascote da turma. E aí eu pedi, a minha mãe não. E aí eu sempre fui extremamente insistente. Sempre. Sempre fui muito insistente e perturbei a minha mãe. Gente, mãe, desculpa. Perturbei minha mãe infinitamente até que ela resolveu me levar para ver como que era a aula e conversar com a professora. E aí todo mundo, que bonitinha, que fofinha, 11 anos. E aí eu comecei a dançar. Então eu dancei dos 11, ininterruptamente falando, né? Eu danço até hoje, mas eu dancei dos 11 até quase 30, sem parar. Aí foi pra carreira profissional a Aí, dança. eu, na verdade, assim, eu me autodenominei profissional aos 15 anos, porque meus pais se separaram quando eu tinha 10. E aí, aquela coisa de pai separado, pensão, aqueles trem complicado da vida de uma pessoa. E aí, aos 15 anos, eu falei, nossa, eu acho que eu queria ter dinheiro para fazer umas coisas que não dá dando aqui para fazer. E aí, eu peguei, falei, eu vou trabalhar. Aí eu pensei, mas o que eu sei fazer? Falei, putz, eu não sei fazer nada, assim, de trabalhar, né? E aí eu fiquei pensando, falei, mas quem vai me contratar com 15 anos? Hoje tem essas coisas de jovem aprendiz, mas na Sim. época não tinha. Aí eu, muito espertamente, peguei uma lista telefônica. Nossa. Gente, Se isso a abafa. geração nova É tá assistindo, não vai nem disco. saber o que Lista é. telefônica Shoppings. Era uma coisa que tinha, assim, os contatos de A todas lista as amarela. empresas do seu bairro, da sua cidade. Aí você ia por ordem alfabética e procurava, tá, jovens? Era isso. Eu peguei a lista telefônica e falei, tá, o que eu sei fazer? Dançar. Eu sei dançar. Aí eu fui na minha professora de dança e falei, então, você acha que eu já estou pronta para dar aula de dança? Eu dançava desde criança. Ela falou, não. Aí eu falei, tô sim. Você tá louca. Sabe nada. Não, não tá. Aí eu peguei a lista telefônica, abri e vi quais eram os lugares que dava para eu ir a pé, sem depender de nenhum adulto. E aí eu peguei, muito cara de pau, e liguei. Oi, tudo bem? Meu nome é Marina.
Eu sou professora de dança do ventre e eu queria saber se você já tem na sua academia, na sua escola de dança, se eu poderia ir para a gente conversar, para eu dar uma aula aberta, gratuita para os seus alunos. E eu acho que eu era boa de chaveco e o pessoal falou: pode vir. Aí, quando eu chegava lá, hoje eu tenho essa consciência que as pessoas deveriam olhar e falar: gente, que piveta tá fazendo aqui? E eu acho que eles pensavam, né? Uma menina com muita iniciativa, vamos dar uma oportunidade. Mas na época eu fiquei me achando, falei: nossa, eu convenci todo mundo. E aí, literalmente, eu comecei a dar as aulas de dança. E pasmem, eu dei aula em todas as escolas e academias do meu bairro. Eu ia a pé em todas, até quando eu zerei o bairro. Eu abri de novo a lista telefônica que dá pra ir de ônibus, sem depender de nenhum adulto. E aí eu fui lá e, oi, tudo bem? Meu nome é Marina, eu já dou aula em 59 escolas do meu bairro. Eu queria saber. E daí eu comecei E a aí trabalhar foi. assim. E aí eu me autodenominei Na profissional. cara e na coragem. Olha, É, desde pequena, instinto empreendedor. é. E aí, daí tá, aí você saiu, né, seguiu carreira de dança, e aí você fez faculdade de educação física. Na verdade, olha que coisa maravilhosa. Eu sou neurodivergente. Eu tenho déficit de atenção. Só que naquela época, não é. Hoje em dia todo mundo é, e naquela época ninguém sabia que existia, né? Todo mundo é porque não é, gente, tá? Desculpa, beijo, tchau. Mas, perto da faculdade, eu fazia uma terapia, inclusive era com uma amiga da minha mãe. Não façam terapia com a amiga da mãe de vocês. Verdade. E aí, ela tinha um paciente que tinha déficit de atenção, ela falou: olha, eu acho que a Marina tem, porque eu tinha algumas coisas. Eu me achei muito. Eu tinha autoestima baixa quando eu era criança, assim, porque, embora eu fosse muito empreendedora, tudo, mas eu tinha isso e eu não sabia lidar com isso. Todo mundo achava que eu não queria estudar, todo mundo achava que. Eu achava que eu não tinha capacidade de aprender nada. E aí eu entrei em nutrição primeiro. Eu não Ah, entrei em primeiro educação foi física. nutrição. Aí eu cheguei lá. E aí era a primeira matéria, era coisa de hospital. Só que como aos 10 anos eu fiquei doente, quase perdi a minha vida, eu fiquei 1 ano doente do fígado. E eu fui desenganada, literalmente, pelos médicos. Não houve nenhum diagnóstico. E parecia muito com hepatite, mas não era hepatite. E aí eu fui em vários médicos, fiz vários exames. Eu não ficava em pé, eu desmaiava, eu vomitava billing. Foi um ano, assim, horrível. E Todo ninguém mundo. descobriu o que que era. Ninguém descobriu o que que era. Todo mundo achou que eu ia morrer, literalmente, assim, você ouve, até que eu desmaiava, eu não conseguia ficar em pé sozinha. Então, um dia, para eu ir ao banheiro, eu me apoiava, assim, no ombro de alguém, e minha mãe foi me levando ao banheiro. Só que naquele dia, eu não consegui ficar em pé nem apoiada. E aí, eu desmaiei. Só que no que eu desmaiei, eu caí para um lado desmaiado, minha mãe que é pro outro, bateu a cabeça no móvel e teve que ir pro pronto-socorro. Aí sei lá como que meu padrasto apareceu, surgiu, alguém ligou para ele, e aí nós duas fomos para o pronto-socorro. Eu tenho uma memória assim, como se fosse um sonho desse dia. Sei lá, acho que eu fui de ambulância e as pessoas, eu ouvia vozes, assim, sabe? Dos Uhum. médicos, mas parece um sonho, uma memória meio com névoa, porque eu acho que eu fiquei meio pra lá, meio pra cá. Ah, na hora fica, né? Não, É acho a que eu realmente adrenalina eu toda, bati é. lá no céu e Deus falou: não, não é agora, volta, querida, volta lá, volta e arrasa. E aí eu fiquei assim, e aí me deram uns remédios nesse dia e eu saí, né? E aí eu voltei pra casa, eu não podia comer nada. Eu comia só uma comida, porque era a única comida que o meu fígado metabolizava, que era um negocinho de macarrão, assim, sem nada de tempero, gordura e nada. E eu tomava muitos remédios, assim, sei lá, eu tinha uma caixa enorme de remédios aos 10 anos. Um pro fígado metabolizar, um pro fígado não sei o quê, outro pro fígado funcionar, outro. Tudo. Nossa. E aí, até eu falo essa história. Eu nem sei mais porque eu tô contando essa história, gente. Porque tu começou com nutrição. É. E aí, o que que aconteceu? O médico falou: você não pode comer chocolate. Eu amava chocolate. Daí na minha casa tinha uma Calypso, alô Calypso me patrocina a bolacha. E aí eu fiquei olhando um dia pra bolacha, eu peguei a bolacha escondido e saí e fui na lavanderia da minha casa. Sentei no cantinho, fiquei assim olhando. E eu falei: eu não vou morrer. Conversei com Deus, falei: ô Deus, não vou morrer, vou comer a bolacha. Porque era nesse nível, tá? Os médicos me assustavam no nível: ó, vai comer, querida, já era. Nossa. E aí eu falei: não vou morrer, Deus, tá? Fiquei olhando a bolacha. Aí eu
comi a bolacha e fiquei quieta, esperando assim o que que ia acontecer pra ver se eu ia morrer. E aí eu não morri, não morri. E aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a melhorar, demorou bastante, eu não podia ficar nervosa, eu não conseguia me locomover, por exemplo, daqui até a porta aqui, que é super perto. E aí, quando eu cheguei na nutrição, na faculdade de nutrição, as primeiras matérias da época eram de hospital. E aquilo me deu falei, nossa, eu Te vou ter que remeteu isso a trabalhar no memórias de infância. hospital. Eu, que gosto de dançar, de fazer esportes, porque eu já fazia esporte nessa época também, fazia musculação já. E eu falava, nossa, eu? Aí eu falei, quero não. Aí eu saí. E ao mesmo tempo eu também não tinha, como eu era neurodivergente, eu também me embaralhava, até que eu comecei a tomar os remédios, comecei a passar com uma psiquiatra e comecei a melhorar. E aí eu já dançava, já dava aula de dança, e eu falei, bom, vou fazer faculdade de dança. Aí eu fui lá ver, aí eu falei, mas é tudo que eu já, esse negócio que eu já sei, é melhor aprender uma coisa diferente. E aí eu falei, então, vou fazer educação física. Aí eu fui Aí fazer você foi pra educação. educação física. É. E aí eu até te pergunto, né, o que que te levou, que aí você fez educação física, enfim, foi dar aula de personal, né, que a maioria dos profissionais de educação física dão aula de Não personal, fui dar aula de dança, porque todo mundo, como eu já dançava, então eu mas é que comecei, tu já dava aula de dança. já dava. Aí eu Uhum. continuei dando aula de dança, me chamavam mais para aula de dança ainda, e ginástica, porque ginástica você precisa de ritmo, precisa, então... E aí eu queria dar aula de musculação, eu já treinava musculação desde os 15 anos, Uhum. porque eu fazia luta com uns 12, e aí, 11, 12, depois que eu fiquei doente, eu comecei a fazer. Minha mãe falou, agora você tem que fazer um esporte, você tá boa. E aí, na ida da escola, assim, tinha uma academia que tinha um vidro, aulas de kickboxing. Eu, nossa, o que é isso? Eu passava, tinha um vidro, ficava olhando as pessoas chutando. Falei, ai, quero fazer esse negócio. Mãe, é esse daí. Minha mãe foi lá, coitada da minha mãe, de novo. O que você quer fazer de esporte, filha? Eu falei, é esse negócio aqui, kickboxing. Minha mãe, oi? Ela falou, minha filha, isso não é pra sua idade, isso não dá. Kickboxing. Aí, novamente, perturbei minha mãe infinitamente, até que ela foi na aula de kickboxing conversar com o meu professor, o Faísca, que foi meu professor há muitos anos. Obviamente, novamente, eu era a única criança e fui adotada também pela turma do kickboxing. Mascote. E aí dos 11 aos 15, eu morava dentro da academia, ou de dança, ou de kickboxing. Era isso que eu fazia da minha vida, porque eu não, era neurodivergente, não prestava atenção nos estudos, tentava, não conseguia, falava, e eu era boa de lutar e de dançar, eu falava, ah, tá Então, bom, vamos pra lá. então E é é, isso que te fez ir pra educação física, porque a tua veia no esporte era muito forte. e aí, aí eu ficava olhando as mulheres fazendo musculação. Musculação. E na época tinha Joana Prado, a feiticeira. E eu achava ela linda. E eu falava, nossa, eu quero ficar com o corpo igual da Joana Prado. Daí, na época, você fazia 15 anos, podia fazer musculação. Aí eu olhei a revista Boa Forma, assim, e tinha uma entrevista da Joana Prado falando que ela fazia musculação para ficar maravilhosa. Aí eu falei, nossa, musculação, com quantos anos você pode fazer? Perguntei, ela falou, 15. Aí chegou os 15 anos, minha mãe, filho, o que você vai querer de 15 anos? Eu falei, uma tatuagem e que você pague a minha musculação, você autorize. Eu pago, eu tô trabalhando já, eu pago, mas você pode autorizar, porque eu quero ficar igual a Joana Prado. Minha mãe falou, meu Deus do céu. Falei, por favor, mãe. Aí eu falei, mãe, é esporte. Aí ela foi lá, não tinha mais saída para a pobre da minha mãezinha. E assinou para eu fazer a musculação. Desde então, nunca parei. Desde os 15 anos. E Nossa. aí foi que eu falei, já faço musculação, já danço, já luto. Então, outra coisa que eu gosto de fazer é isso daí, vou fazer educação física. Aí tá, aí, né, o que a gente conversou um pouco da tua história, você foi fazer dança, você foi até, queria, né, muito ser profissional na dança, aí teve ali uma desilusão na dança e aí resolveu mudar depois tudo e virou fisiculturista. Porque daí aquela casa de chá dos 7 anos, eu fui descobrir que ela era muito famosa, que você podia entrar lá também. E aí eu falei, como é que faz pra entrar nisso? Então, passei dos 7 a mais ou menos uns 25, me preparando para entrar naquele trem daquele negócio. Fiz aula com todas as bailarinas da casa, inclusive com a dona, que era que aprovava, fiz tudo. E aí tinha uma audição, para quem não é familiarizado com o termo, audição é quando você vai lá, você se coloca na frente de um monte de pessoas da área de dança e elas te avaliam tudo.
te dão nota e não tem pena de você. É horrível. E aí, antes de você ir para essa parte onde você é avaliado, você mandava fotos e vídeos, né? Só que as fotos e vídeos na época não eram igual hoje, jovens, que você pega o seu celular e faz. Não, era um trabalho, assim, para você arranjar alguém para tirar uma foto, para fazer um vídeo. Era horrível. E aí eu arranjei, Fita cassete. fita cassete, e eu arranjei e eles perderam meu material. No dia que saía a resposta, para saber se você ia para audição, saía ou uma negativa com um feedback. Olha, você não passou, mas você tem que melhorar isso, isso e isso. Ou você passou, venha tal dia para audição. No meu não saiu nada, eu fui lá e falei, oi, tudo bem, boa tarde. E aí perderam meu material, foi uma confusão. E aí eles fizeram essa parte de foto e vídeo comigo ao vivo, que era a minha professora da época, e o marido, que era o dono, que ele era o diretor artístico. E me passaram para uma parte como se fosse o ao vivo, só que não era mais audição com todas as bailarinas, porque já tinha passado, né? Até ficar toda essa confusão já tinha passado. E aí, no dia, na segunda etapa, minha professora não compareceu. Somente o marido dela, e ele chamou outras bailarinas que estavam lá no dia para me avaliar. E eles me passaram e falaram: você começa a dançar dia tal. Aí chegou perto do dia tal, eu recebi uma mensagem falando que realmente era melhor eu não passar agora, que eu era muito boa, porém eu tinha que melhorar, sei lá, a ponta e o giro. E só que assim, eu já tinha feito aula com todas as bailarinas da casa. E todas tinham dito para mim: pode ir que você tá pronta. Claro, a gente sempre tem que melhorar, mas eu estava pronta para aquela etapa. E eu fiquei arrasada, porque aquilo era o sonho de todas as bailarinas. E do meio de dança do ventre, era o sonho, assim. Sim, até porque tava desde os 7 anos sonhando, né, com a dança. E aí eu fiquei arrasada mesmo, porque eu já tinha espalhado para todo mundo, eu tinha falado que ia dançar, eu tinha falado para minhas alunas, eu tinha. E aí eu me desiludi, eu falei, eu não quero mais saber de dançar, nunca mais. Não quero, obrigado de nada, tchau. E larguei a dança e fui virar Aí fisiculturista. foi virar fisiculturista. É, Na época que você virou fisiculturista, que pelo que você falou foi em 2011, participou de vários campeonatos, né? acho que foi 2010 para 2011 que. E aí nessa época você já estava trabalhando como personal trainer? Não. Não? Aí eu cheguei na academia um dia arrasado, porque eu entrei para trabalhar numa das maiores academias do Brasil na época. Hoje tem muitas unidades, muitas academias grandes, mas na época não tinha, só tinha essa academia, que era muito difícil de entrar e grande, eu consegui entrar. E tinha bastante fisiculturistas lá, assim, bastante gente do esporte. E eu ficava meio olhando, porque eu já fazia musculação, lembro, eu queria ser a Joana Prado, e eu ficava olhando lá o que as pessoas faziam, porque, nossa, quero ser igual. Também quero ter uns personagens, e comecei a fazer amizade com os personagens de lá. E aí, no dia, assim, passado uma semana que aconteceu isso da dança, eu cheguei na academia chorando, arrasada. E um dos personagens, que era um atleta famosíssimo, mas eu sabia, mas não sabia, assim, o nível que era, mas ele era um atleta super famoso da época, falou, o que que aconteceu? E aí, eu contei a história. Ele falou, mas esquece isso. Eu acho que você deveria competir, porque você já treina, você já gosta de palco, e eu acho que vai dar certinho pra você. Aí eu falei, eu? E na época não tinha assim tanto. Não tinha Instagram, não tinha Não. nada. Tinha assim. Orkut. Tinha 3 vídeos no YouTube, assim, sabe? Tava começando o YouTube. Aí eu olhei os 3 vídeos do YouTube, fui pra casa. Ele falou, não precisa. Você pensa lá e volta e me fala. Aí eu falei, quer saber? Eu não quero mais saber nada desse negócio, eu quero ser personal trainer. Chega de dança, e eu cheguei pra ele, oi, eu vou. Aí ele se ofereceu pra me treinar. E eu cheguei um dia pra ele bem louco, falei, ou eu vou sair de tudo, todas as aulas de dança que eu poderia, que eu não tinha contrato, tudo que eu não tinha contrato, eu praticamente fui arranjando outras coisas e largando, arranjando e largando. Larguei tudo, falei, nunca mais quero dançar, vendi todas as roupas de dança, acabei com a dança da minha E vida aí entrou de cabeça no e fisiculturismo. virei fisiculturista. E aí, como é que é essa. Porque virar um atleta de fisiculturismo para competir é algo extremamente rígido, né? Sim, E muita, muita disciplina. Mas disciplina em qualquer outra. Eu acho que qualquer outro esporte, porque é o teu corpo. Não é é. só a performance, né? Tu precisa ter o corpo para aquilo lá. Como é que foi essa fase da vida? Você via como uma pessoa saudável fazendo aquilo ali? Ou, tipo, tu estava tão focada em competição que a tua única questão que tinha era só a questão do corpo? Eu mudei, né? Eu virei outra pessoa fisicamente. Eu fiquei loira, pus silicone. Eu virei outra pessoa. Fiquei forte fisicamente e mentalmente.
Esporte não é saúde. O que é saúde é você ir na sua boa academia, comer saudável, emagrecer. Esporte é performance. Então, minha cabeça era 100% voltada para performance, para ganhar, para realizar. Eu não tinha vida social durante 5 anos. Eu não queria saber de outra coisa. Eu não fazia nada fora do esporte. Minha vida era pensar quantas horas eu tenho que dormir para ganhar, quantos treinos eu tenho que fazer para ganhar. Tem que aumentar a perna, diminuir a perna para ganhar. O que, que eu tenho que comer para ganhar. O que, que eu vou fazer para ganhar. Só isso. Era só isso. E Loucura. aí tinha uma menina que competia comigo, sempre ficava eu e ela em primeiro e segundo. Ela chamava Ana Carolina. Então, ela permeou 5 anos. Eu pensava, nossa, será que a Ana Carolina vai? A gente sempre ficava ou eu primeiro e ela segundo, ou ela segundo e eu primeiro. E eu falava, se a Ana Carolina for, então é melhor eu treinar mais, porque ela vai. Porque a gente vai ficar competindo em primeiro e segundo. Era saudável, assim, a gente não brigava nem nada. Mas eu sempre pensava isso. Então, meu pensamento era esse. E o dia que eu poderia comer os meus queridos chocolates. Que loucura, né? E aí tá, então aí você foi, competiu, né? Ganhou alguns palcos e depois você entrou para o trabalho de se tornar personal trainer. E aí você me disse Tudo junto, né? sim, aí você falou para mim que quando entrou para ser personal trainer, você identificou que a questão não era só o corpo, né? Que você precisava estudar o quê? O comportamento e a mente humana. Aonde que você chegou nisso? Então, eu sempre trabalhei com dança, sempre trabalhei muito com mulheres de autoestima. E na dança do ventre tinha uma demanda muito grande de mulheres. Eu percebia, assim, que chegava também com a autoestima muito baixa. Que elas queriam fazer a dança pra se reconectar, pra se sentir mais bonitas, pra aprender a fazer aquela maquiagem, aquela dança. Tem até o episódio de uma aluna que ela conta, assim, que ela era bem tímida e não era nada feminina, assim, né? Ela mesma, eu não sou feminina. E ela fez porque ela queria dançar pro marido, e daí ela disse que o dia que ela foi dançar pro marido, ela caiu no chão, tropeçou. Então, eu sempre trabalhei muito essas questões de feminino, de autoestima. Quando eu fui pro fisiculturismo, as mulheres que me procuravam eram mulheres que queriam ficar saradas. Todas elas queriam ficar saradas. Então, não tinha muito foco em emoção e nada disso. Elas queriam fazer o meu treino, comer o que eu como. Eles queriam ser uma eu versão não atleta, entendeu? Uhum. Então, eu tinha muita aluna, e eu foquei, eu dei aula para homens também, bastante, mas eu comecei a focar só em mulheres. Então, nessa época, ainda não. Foi depois da pandemia que eu comecei a desenvolver a minha mentoria, que Depois da daí... pandemia que veio toda essa mudança, de mentalidade para identificar, então, que o Exatamente, corpo ele não é sozinho, né? exatamente. Se bem que ele não é sozinho, mas para mim, na época, eu pensava, ele me ajuda a ter essa disciplina. Ele me ajuda a ter um lugar de destaque. Ele me ajuda. Mas é Ele que o teu foco era muito competição. era. Não tinha a vida por fora daquilo ali, outras áreas da vida, né? Tu estava focado em competição. Durante o fisiculturismo, não. E aí, se pega uma pessoa que não é um atleta de alta performance, tem todas as áreas da vida ali, o corpo por si só, ele vai, é uma área. O restante vai desequilibrar. Você não tem Totalmente. porque a cabeça, ela era muito tipo de competidora. Então, o teu É, foco, a disciplina era para aquilo lá. Mas sim. aí, se tu sai dessa bolha, que é o mundo, né? É uma É. bolha que tem ali, se sair dali e vai para fora, como é que é a vida real das pessoas que não conseguem chegar a um corpo como esse, até porque não chega de uma forma extremamente saudável, Não, não e dá, é aí, pra impossível. poder chegar e, tipo, ter um equilíbrio entre corpo, mente, espírito. Foi quando veio a pandemia. Então, daí eu consegui parar de dançar e tinha agenda extremamente lotada, de alunas, de mulheres. Elas pagavam o valor que eu pedia, iam na academia que eu queria, e minha agenda estava lotada, estava tudo lindo. Só que eu já vinha empreendendo também. Nesse meio tempo, de 2014, foi quando eu parei de competir. E aí eu decidi que eu não queria mais competir. E também esse treinador, né? A gente teve um relacionamento, nosso relacionamento acabou. E aí eu não tive coragem de ter outro treinador, porque eu sabia que ele cuidava de mim como pessoa, né? Com os ergogênicos, com tudo. E aí, quando eu fui ver outros treinadores, eu percebi que as meninas tomavam muito mais coisa do que eu. E eu não quis, eu já estava cansada. E também, como eu tinha terminado o relacionamento, eu já estava acabada emocionalmente. E eu falei, não quero mais isso também. Beijo, tchau. É uma das coisas que a Marina até me disse, né, pra quem de repente não entende esses termos, é que para ser um atleta de alta performance, você não consegue ser esse atleta somente com treino e alimentação.
Precisa de, né, remédios, de hormônios, que todos os atletas, até para se recuperar mais rápido, tomam. Então, eu acho que daí, como tu viveu todo esse mundo ali do corpo em si, né, para chegar onde realmente queria, e aí ver que aquilo ali é algo que, tipo, não é natural da pessoa conseguir chegar, acaba É, vendo o outro é que lado. assim, ó, todos os esportes, eu me perdoem pessoas de outros esportes, mas eu acredito que todos os esportes, em algum momento, as pessoas usem hormônios ergogênicos, porque até para recuperar lesão, para várias coisas. É muito difícil uma pessoa que treina 8 horas por dia, que nada, não sei quanto, que joga futebol, não ter uma lesão. Nosso corpo não foi feito para isso. Embora a gente consiga fazer, mas você pode ver, atletas olímpicos aí, todo mundo é estragado do corpo, né? Lesão lá, lesão aqui. E essas lesões a gente não recupera do dia para noite. É claro que, assim, a gente está falando de um nível olímpico. A pessoa tem muitos fisioterapeutas, ela tem. Mas eu acredito que uma boa parcela já fez o uso de algo para se recuperar de lesão, para ganhar potência. A gente tem vários casos aí no ciclismo, a gente Sim. tem muitos casos, É que as né? pessoas não falam, tem meio que um Sim, tabu é que sobre o isso, né. fisiculturismo fica evidente por causa do Exato, corpo. Os exato. outros esportes não fica, mas, eu acredito piamente que mu muitas pessoas utilizem também. E aí tá, você foi pra lá, fez todo o campeonato, tinha um relacionamento com o teu treinador, não confia em outro quando acabou a relação, e aí você viu então: "Ok, vou parar com o fisiculturismo agora e vou focar em outra coisa", que foi focar nas aulas de personal trainer, que a sua agenda era bem cheia, né? É, não, já estava ali, aí continuei com as aulas de personal, mas eu falei: "Ai, eu não quero também mais ser personal, já Mas aí não". na época veio pandemia. Não, foi antes. Foi antes? Quando eu parei há 10 anos atrás de Aham. competir. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu queria empreender. Aí eu pensei assim: "Ah, eu quero ser palestrante, porque eu tenho bagagem para eu tenho bagagem para falar que eu sou atleta e bailarina, então as pessoas vão querer me ouvir, eu e as minhas ideias". Daí eu fui num curso do Roberto Chiniachiki, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, chamava Negócios de Palestra, inclusive meu coleguinha era o dono da Smart Fit. Aí eu até conversei com ele, falei: "Olha só que amigos". E aí ele ensinava como dar palestra, e aí lá tinha o Conrado Adolfo, que trabalha com marketing, desenvolvimento, e ele falou do mundo digital. Foi lá, quando tudo era mato, eu ouvi e falei: "Nossa, eu quero fazer isso", porque assim, só para as pessoas entenderem, eu tinha muita visibilidade enquanto atleta. Eu fui em todas as emissoras de TV, eu fui em todas as revistas da época, eu escrevi artigo para jornal, para revistas, Por eh causa do fisiculturismo. por causa do fisiculturismo. Eu fui em todas as feiras famosas do fisiculturismo, eu participei, eu tinha fãs, é só para as pessoas entenderem para contextualizar, por que que eu achei que eu podia dar palestra, não foi assim do nada, né, Não tô louca. a louca, nossa, vou dar uma palestra. Não, eu tinha uma certa visibilidade, eu era convidada para, por exemplo, na época tinha a revista Boa Forma, eu era convidada para os eventos, eu era convidada para fazer muitas coisas, eu tinha boa visibilidade, eu tinha programa semanal, eu tinha um quadro em algumas TVs com programa semanal. Eu já participei desde das TVs pequenas até as grandes, Globo, Band, Record, GNT, eu já participei de todas essas TVs, tendo uma certa relevância. Gente, Marina não é pouca coisa não, ó. E aí eu pensei: "Então eu vou dar uma palestra", né, foi isso que eu imaginei, Deixa eu contar minha história para o mundo agora. só que não era bem assim, não era bem tão simples, né, o mundo do empreendedorismo. Eu achei que ia repetir quando eu tinha 15 anos. E aí que eu ouvi o Conrado Adolfo falando de marketing digital, e eu comecei a ir atrás de criar o meu produto digital. Então, do tempo que eu parei de ser atleta, eu continuei dando meus personagens e sempre tentando investir em outras coisas e criando outras coisas, que eu sempre ficava com o pé meio lá, meio cá. Aí quando veio a pandemia, que aí eu falei: "Bom, eu perdi todos os meus alunos", porque hoje a gente tem personal online, depois da pandemia, a gente sabe que é possível. Só que antes da pandemia não, então todos os meus alunos falam, e até porque não dava para ir na academia, mesmo que Quantos fosse alunos na época da pandemia você ficou? um. E aí como é que se reestrutura? Ainda estamos, ainda estamos. Eu fiquei com uma aluna, assim, eu tenho um casal de alunos que foi meu aluno, que eu sou extremamente grata. Ele é um diretor do Itaú, ele é fantástico, e ela também.
E eles me pagaram um bom tempo sem fazer aula. E uma aluna ficou comigo fazendo online. O resto, todo mundo ficou esperando para ver o que ia acontecer. Depois, todos me chamaram de volta, mas eu já tinha falado, eu falei, então não quero mais, também, beijo, tchau. Eu sou dessas, gente, vocês perceberam, né? Já Eu mudo, mudo rápido. eu brinco assim que eu tenho 5 minutos. Deu 5 minutos, é isso, beijo, tchau. Eu não tenho muita. Mudei. É, Ô, Marina, e aí, tá, daí tu não quis mais os alunos, tá na pandemia, né? Eu conheço vários personagens que passaram por muitas dificuldades, sim. né? Eu sempre fui também de treinar muito. E aí, como que tu se reinventou? Porque a galera ainda tá até hoje penando, porque mudou muito, tá muito no online, Sim. muito agora é método que se vende, não é todo mundo que treina com o personal presencial. Aí você quis se reinventar, se reinventou e foi pra qual área? É que quando eu saí lá de ser atleta, eu comecei a fazer muitas coisas de marketing digital. Então, eu já estava num processo. Eu já tinha criado um programa que chamava Missão Movimento. E eu levei para uma empresa que tinham grandes empresários, inclusive CEOs de grandes empresas hoje, que avaliaram o meu projeto e toparam entrar no projeto de sócios. E aí a gente montou o projeto. Só que acontece que na época ninguém entendia de marketing digital. E quando chegou na hora de vender o projeto, ninguém sabia o que fazer. E aí todo Não mundo existe época dos lançamentos, não né? tinha lançamento, tava assim, tava uma coisa bem longe. E aí eles não quiseram investir o tempo deles, porque eles iam ter que gerir isso, aprender eles não quiseram. E eu meio que morri na praia com aquilo. Para mim foi uma grandíssima frustração. Eu morrer na praia, porque eu criei o produto sozinha, eu fui lá e com os meus contatos com os meus alunos, eu tinha muitos alunos empresários que me apresentaram outras pessoas, aí eu fui lá e apresentei, e peguei sócios maravilhosos, que são CEOs do iFood, já foi, assim, CEOs grandes. E eles toparam, só que eles, na época, quando eles viram que teriam que aprender outras coisas para um projeto que era pequeno, então ninguém estava com aquela disponibilidade de tempo naquele momento. E aí eles meio que deixaram. E eu fiquei arrasada, porque eu passei uns 2, 3 anos fazendo isso. Aí engavetou o projeto? Mais ou menos. Que daí o que aconteceu? Em 2017, eu falei, bom, então vou parar um pouco desse projeto e vou fazer mestrado. Aí comecei a fazer um mestrado, só que minha mãe foi sequestrada. Aí não deu, porque foi difícil conciliar, né? Assim, minha mãe ficou com a saúde Mental, emocional, mental balada? abalada, e eu que fiquei, tomei a frente, Uhum. porque meu padrasto também ficou abalado, todo mundo ficou abalado, e eu que fiquei à frente disso. E também desisti, né? E aí, quando foi mais ou menos em 2019, né, nesse meio tempo, eu fiquei ali pensando o que eu poderia fazer de outros projetos e tal. 2018 para 2019, aí nesse momento eu também terminei um relacionamento, então eu terminei esse de 7 anos com o treinador, fiquei um tempo solteira, namorei uns 2, 3 anos com esse rapaz, e eu também tinha acabado de terminar o namoro com ele, e aí eu peguei e falei, bom, eu vou montar outra coisa, vou inventar outra coisa. Mas não tinha ideia do que ainda? Eu tinha mais ou menos, assim, mas eu falei, não vou fazer essas coisas de online, porque, sei lá, vai ser difícil. E aí, lembrei do Conrado Adolfo. Uhum. Aí, eu fiquei vendo ele no Instagram e falei, nossa, ele tá dando um treinamento. Aí, eu fui no treinamento do Conrado Adolfo, que eram 3 dias, era maravilhoso. Eu acho que hoje ele não dá mais esse treinamento, mas foi incrível. Esse treinamento, assim, era de mente, de marketing, de finanças, de tudo, era muito bom. Chamava 8Ps. E aí, eu tive outras ideias e contratei um mentor de negócios lá. Esse mentor hoje é meu parceiro hoje em vários outros negócios. Só que ele me ajudou a estruturar um projeto que eu chamei de Missão Mulher, que hoje é o que eu trabalho, que era um workshop ao vivo, onde eu falava de dança, de luta, de yoga, de várias coisas voltada para a mulher, relacionando com arquétipos femininos e as emoções. Então, eu fiz esses workshops, depois eu fui chamada para várias empresas para dar essa palestra. E aí, sim, veio a pandemia. Então, comecei um projeto que eram eventos e palestras. E aí, veio a pandemia. Aí acabou com tudo. E aí, acabou com tudo de novo.
E aí, esse meu parceiro de negócio, já fazia, eu tinha... Aí, o que eu fiz? Esse programa chama Missão Movimento, que eu tinha feito lá atrás com aqueles empresários. Eles deixaram comigo o programa e eu já entregava algumas coisas online para algumas pessoas, para alguns mentorados dessa pessoa que era meu mentor, que é o Marcel. E aí, eu peguei isso e falei, eu vou criar uma mentoria com esses treinos que eu já tenho pronto e com algumas outras coisas que eu já sei, desse mestrado que eu fiz, das minhas experiências. E aí foi que eu comecei a estruturar a minha mentoria de hoje. Que se chama ainda Missão Impossível. Não, isso é possível não, gente. É fácil, não é impossível. Eu emagreço você faz exercício, fica linda, trata o seu intestino, não é A possível. maioria das mulheres é Missão Impossível. Não, é porque os meus programas, eles chamam Missão Movimento, que é o programa de exercício, que é esse de lá de trás, que eu comecei com ele. Eu ainda tenho aqueles treinos maravilhosos gravados e fiz mais outros. Então, é um programa que tem 94 treinos. E aí, o outro projeto de palestras era o Missão Mulher, onde eu falava de mulheres e tudo. E aí, eu criei um outro programa que chama Missão Magra Reset, que é onde eu falo para você dar um reset no seu intestino. E um programa Missão Vênus. Então, eu tenho tudo é missão. Tudo é missão. Aí, tanto que eu sei que hoje, no seu método, você trabalha ali com... Você fala que tem 4 corpos, né? Isso. E aí, que é o espiritual, o mental, o emocional e o que a maioria das pessoas acabam não falando, que é o físico, que é o nosso intestino. Isso. Por que você chegou nessa parte do intestino e juntou esse método todo? O que é um método da Marina? O que realmente faz que acaba sendo diferente e transformador nas mulheres? Porque foi assim, quando eu fiquei na pandemia, fiquei xoxa, manga, como fala? Xoxa, manca, capenga e anêmica. Eu falei, e agora? Não tenho alunos, preciso de um trabalho novo. Aí eu pensei, né? Falei, Marina, então vamos lá, você tem que pensar de novo o que você vai fazer, querida. Aí eu comecei a criar esse método. E era um método básico de dar treino para as pessoas. Então, o Missão Movimento é um programa para você começar a fazer treinos em casa, são treinos de 20 minutos. Então, eu dava aquilo, ou eu começava a montar planilhas para as pessoas e acompanhar essas pessoas. Eu não fazia só o treino e tchau, eu acompanhava semanalmente, eu fazia várias coisas. Só que eu comecei a perceber que essas pessoas não tinham o engajamento que eu gostaria. Porque quando eu estava presencialmente com as minhas alunas, elas eram engajadas, mas elas eram pessoas que já... É outra realidade, o personal presencial pro online. Mas eu vejo que não é só o presencial. O perfil daquelas mulheres eram mulheres que queriam. Elas já estavam assim, eu vou treinar, eu vou fazer. Elas já estavam nisso aqui, ó. Elas já estavam, elas gostavam. Elas me procuravam porque eu tinha alta performance. Tinha 1000 personagens, mas eu tinha fila porque eu era atleta e um monte queria fazer o que o atleta faz. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu achava que a realidade ia ser a mesma quando eu comecei a criar esse programa e não era. Eu falei, bom, o que tá faltando para essas pessoas? Eu falei, acho que é um negócio de nutrição. Aí eu falei, então tá, vou fazer faculdade de nutrição. Aí pensei comigo, tinha uma nos Estados Unidos, esse meu mentor, que é meu parceiro, ele mora nos Estados Unidos e eu também já estava atendendo muita gente que mora lá. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade de nutrição online dos Estados Unidos. Bem tranquilo, graças a Deus, em inglês. Aí eu fiz a faculdade na pandemia, online, nos Estados Unidos. Me certifiquei. A faculdade lá é diferente daqui, é por blocos e tal. Eu fiz, me certifiquei, falei, pronto, agora já tenho tudo, nutrição, educação física, as pessoas vão fazer. E fui lá e as pessoas não faziam. Ledo engano. Aí eu falava, mas gente, o que tá faltando para esse povo? Porque como eu sempre fui muito atleta, eu sempre fui muito, se você tiver falando assim, vai lá, planta bananeira com o dedo só, dá 5 cambalhotas, eu ia lá e ficava fazendo até eu plantar bananeira. Aí você entende que você é 1% no meio da população mas que eu tem achava esse que eu foco. poderia fazer as pessoas se tornar isso. Eu era bem general, assim, e aí eu falei, gente, não, isso daí tá errado. Peraí, que tá faltando alguma coisa. Aí eu vi tem uma professora de nutrição que ela é bem famosa na área, a Luciana Lanche, ela é maravilhosa. Ela é pesquisadora científica e ela tem um método de coaching nutricional. Ela é da USP, ela é incrível. E eu vi que ela estava dando esse método para ajudar as pessoas a se engajarem, assim. E eu falei, nossa, vou fazer esse curso aqui, talvez seja isso. Aí começou a me dar uma luz. E ao mesmo tempo, o Marcel, que também era meu mentor,
Ele falou, você não pode... Ele me chama de baiana, porque ele é da Bahia, e eu chamo ele de baiana, ele me chama de baiana. E ele falou, baiana, você não pode falar assim com as pessoas, você tem que... Aí ele me falou assim, vá ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, pra você ser uma pessoa simpática. Aí, É que você entende que, por ser atleta, muito desde nova e muito focada, a maioria das pessoas, elas não tem esse foco, esse não, ninguém objetivo. tem. Exato, é muito pouco, por isso que eu falo, né? Tu tinha uma mente consciente daquilo ali, tu não andava com o É, teu inconsciente te dominando. E a sim, partir do momento que tu tem uma mente consciente, qual é o número da população que tem a mente consciente? Não chega a 5%. é, Então, como que as pessoas vão conseguir ter o objetivo, o foco daquilo que elas precisam fazer, que é pro bem delas? E o exato. que a gente fala? Que a maioria das pessoas são sócias hoje de academia. Elas pagam e não vão. É, E porque exatamente. ela acha que tá pagando, uma parte eu já estou fazendo. Mas não, então assim, além do corpo, tu precisa modificar nas pessoas é muito a mentalidade. Antes Exatamente. da nutrição e antes do físico. Mas até então eu não sabia. Eu falava, gente, qual que é a dificuldade desse povo? Porque eu vou lá e faço, e eu achava que eu, com a minha experiência, poderia fazer a pessoa ir lá e fazer também. Lei do engano, fui fazer esse curso de coach de nutrição, mas ao mesmo tempo, na pandemia, eu comecei a namorar. E aí, no fim do meu relacionamento, que foi em 2022, eu estava doente. Eu fiquei doente. De tristeza, de, né? Depressão, né? Não era depressão, mas eu fiquei. Eu não tinha, assim. Eu acho que eu sempre fui muito fechada em questão de relacionamento. Isso me adoeceu no sentido de eu não conseguir expressar minhas emoções mesmo pra pessoa e falar. Eu não acredito que quando a gente tem mania de se colocar, porque o fulano fez isso, fez aquilo, fez também, mas e qual que é a sua parte Exato, a sua do rolê, parcela de culpa né? dali. Qual que é a sua parte do rolê? E aí eu ainda não, eu tinha, não tinha essa consciência e eu tava construindo essa mentoria. E eu fiz aí eu contratei uma pessoa que trabalhava com transição de carreira e a gente fez um checklist das minhas habilidades, das profissões que eu poderia seguir e dos cursos que eu deveria fazer. E ele olhou pra mim e falou: então, querida, você precisa fazer antes de querer inventar suas modas aí todas, como diz minha mãe, que eu invento moda, você tem que fazer um curso de inteligência emocional. Vai lá, são 3 dias. Essa moça aqui, ó, trabalha com o Tony Robbins, me deu nome de 3 pessoas, mas quando ele falou que aquela trabalhava com o Tony Robbins, eu gostei. Por quê? Porque em 2017, eu tava viajando na casa de uma das minhas melhores amigas na praia, e tava com aquele meu namorado da época, e com ela, o marido dela. E aí a gente viu o documentário do Tony Robbins, Eu É Não Sou Seu incrível, né? Guru. E aí eu me lembro, a minha vida tem essas coisas, né? Teve a hora da dança que eu olhei, a hora da feiticeira que eu olhei. Eu olhei pro Tony Robbins e falei, nossa, isso que ele faz é muito É legal, cara. Eu impactante. queria ser a Tona Robbins, entendeu? Eu queria ser assim, porque isso é muito legal. Você muda a vida de uma pessoa. E eu Exato. fiquei com aquilo na minha cabeça, mas eu não, tipo, eu fiquei achando muito Quem não legal. assistiu, assista, porque é um documentário incrível. Sensacional. E aí eu falei, nossa, gente, que legal. Eu quero saber o que esse Tony Robbins fez da vida pra ele ser assim. E eu fiquei com aquilo. Só que passou-se o tempo e aí ele virou pra mim, esse cara, e falou: ela trabalha com Tony Robbins. Eu falei, falou a palavra mágica que tava já na minha cabeça desde 2017, 18, sei lá. Eu falei, Tony Robbins, ela faz com Tony, vou nela. E aí eu fui fazer esse curso, que era uma transformação de 3 dias. E aí eu fui entender essa minha questão emocional, de não conseguir conversar, e de ter um monte desse rolê, porque a minha infância, né, teve, meus Sim, pais se exato. separaram, foi conturbado, foi uma série de coisas. Mas que a gente só consegue entender na vida adulta. A gente só consegue entender com 57 anos, Né, e e a gente mesmo vai assim é só morrer um tentando pouquinho, entender. e vai dar tudo. Brincadeira, gente. E aí eu falei, nossa, não é que o moço da transição de carreira tinha razão? Ele chama Edu. E aí eu falei, não é que o Edu tinha razão, cara? Eu tinha que fazer esse negócio aqui. E ao mesmo tempo, quando eu fui me transformando, eu falei, olha, vou terminar meu namoro, porque tá tudo errado. Aí eu terminei o namoro, só que eu adoeci do intestino. Ao mesmo tempo, eu tava fazendo o curso de coaching nutricional, a faculdade de nutrição, e eu tava a louca da nutrição, né? Porque eu sou, como vocês sabem, eu sou neurodivergente, eu tenho hiperfoco. Então, quando eu quero uma coisa, eu fico a louca do hiperfoco. E aí eu fiquei a louca da nutrição, tá, estudando. E daí eu comecei a sentir os sintomas. Eu fiquei com síndrome fúngica, e eu comecei a sentir os sintomas em mim, e estudava nutrição, e ouvia a minha professora do intestino, que é a Karina Alassal,
falando sobre intestino e tinha um podcast que falava só de síndrome fúngica e a pessoa que ela estava entrevistando, que era a Sheila, outra nutricionista muito boa, falava isso, que eram as emoções, que era tudo. Nossa, sou eu, sou E aí eu. você vai num médico, né, tradicional, não tô Ah, não, falando médico nada não. disso, mas assim, vai tratar apenas com medicação. E você vai passar o resto da vida tratando uma síndrome fúngica com Exatamente. medicação e E nunca não vai vai passar. resolver. É. E aí eu falei, nossa, sou eu. E daí juntou eu ter ido na Fernanda, eu tava ouvindo isso de intestino. E aí, o que aconteceu? A Fernanda tinha um curso que ela ensinava a fazer as coisas que ela fazia naquele dia. Eu falei, vou fazer. Ao mesmo tempo, eu achei a minha professora do intestino, eu fui procurar quem era a, a top, quem era a professora que sabia de tudo. E a Karina é uma das melhores do mercado, ela é maravilhosa. E eu fui fazer a formação da Karina, especialização em intestino. Depois eu fiz a dela e fiz a de síndrome fúngica da moça que ela estava entrevistando. E fiz a especialização da Fernanda, que era life coaching e analista comportamental. Aí E você juntou tudo isso num pacote. aí eu juntei tudo isso no pacote, porque eu comecei a perceber em mim que isso. Eu apliquei os métodos de intestino todos em mim. Então, eu falo para as minhas mentoradas: tudo que você está fazendo, eu já fiz. No intestino, no emocional. E comecei a aplicar essas ferramentas de mudança de comportamento do coaching nutricional que eu tinha feito com a Luciana. Eu comecei a aplicar nas minhas mentoradas. E aí, eu comecei a entender aquele movimento. Aí, quando eu saí da Fernanda, que era a do Tony Robbins, em 2023, a Fernanda falava muito da sistêmica. E aí eu falei, nossa, que legal, mas não vou fazer porque eu já fiz 795 coisas. A louca dos cursos, deixa eu gabaritar todos aqui que precisa. E eu já fiz, e veja bem, eu fiquei sem trabalhar, eu vivi das minhas economias, E vim investindo em curso. os cursos não são baratos, são caríssimos todos os cursos que eu fiz. Eu falei, vou dar um tempo, né, vou respirar. Só que em 2023 eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me deu um ghost. Aí eu falei, nossa, que bom, que maravilhoso, que legal. Que sorte no amor que eu tenho, que bênção. Mas foi uma bênção, agradeço também. Obrigado, moço. Eu não vou falar seu nome, mas você é de Floripa. Brincadeira. E aí, eu fiquei arrasada, porque, enfim, eu tinha tido esses 3 relacionamentos, eu sempre quis casar, e eu fiquei muito arrasada. Padrões se repetindo e tu E os inconscientemente padrões se não repetindo. sabendo por quê. E aí, eu falei, quer saber? A Fernanda se formou no Raízes, em Sistêmica, em Constelações. Eu liguei no Raízes, que era aqui em Florianópolis, e falei, oi, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Marina, e eu quero fazer a formação. A mulher falou, vamos fazer uma reunião. Eu falei, não vamos fazer uma reunião, porque se vocês me ficar falando 5 minutos, eu vou desistir. Já me fala como que paga, eu vou dar um jeito. Eu nem tinha como pagar, tá? Nem tinha, não tinha mesmo, porque... Imagina, eu fiquei 2 anos vendo de economia e gastando. E porque nesse meio tempo, eu fui convidada para palestrar em Dubai, eu fui convidada para palestrar em Portugal, para empreendedoras, para falar de tudo isso que eu estava vivendo, de todas as questões de performance, intestino, para mulheres empreendedoras. Então, nesse meio tempo, em 2023, foi meu primeiro ano de liberdade geográfica. Eu viajei 13 vezes em 2023, eu não fiquei na minha casa, eu fui para Dubai, para Portugal, fui remar em Ilhabela, vim aqui para Floripa. Vim no Mulheres Wolves, eu nunca mais fiquei em casa. E no final de 2023, no meio de 2023, quando eu tomei esse ghosting, eu falei, estou errada ainda. Pelo amor de Deus, Jesus. E aí, quando eu falo Jesus, é que eu falei com Jesus mesmo. Me mostra aqui o caminho, porque eu não tô conseguindo ver. E, gente, é muito engraçado. Quando vocês falam com Jesus, vocês acham que ele não responde. Mas eu tenho uma Responde. amiga que se formou comigo no curso da Fernanda. E aí ela chama Luana, e eu falo, Luana, Jesus tem que ser um pouco específico, mandar um letreiro, uma coisa assim, porque eu acho que eu não tô entendendo o que é para fazer. Tô meio devagar. Não é que eu recebi 5 sinais exatamente iguais de pessoas diferentes e aleatórias? Não é Deus falando? Gente, juro pra você, a passagem de Betsaia, leiam, ele me mandou 5 vezes. Um dia na rede social, um dia na Bíblia que eu abri assim e apareceu, um dia que eu fui numa livraria, abri um livro que eu nunca vi na vida e apareceu, um dia que uma professora minha falou, então, quero deixar você, querida, com essa passagem, era essa passagem. Outro dia que uma pessoa mandou uma mensagem, falou, então, eu queria falar pra você dessa passagem. Eu falei, eita, Jesus, obrigada pelo letreiro, amém. Você lembra qual que é a passagem? De Betsaia. O que falava? É aquele homem que tava deitado, era um paralítico e tinha. Eu não lembro,
tanque. Lembrei, não, tanque. E aí, pra você se curar, você tinha que esperar alguém lá e te jogar na hora que o tanque balançava. Só que como ele era paralítico, ele nunca era o primeiro, porque era só o primeiro que se curava. E aí um dia Jesus chegou pra ele e falou: eu sei, você tá muito cansado, você já tentou muitas vezes, muitas coisas, e nada tá funcionando. Só que você tá tentando do lado errado, você acredita em mim? Aí ele chora, ele fala que ele tá muito cansado e tal. Aí ele fala: então pegue sua maca e ande. Tipo, me siga, você tá indo pro lado errado. E aí eu falei: eita, obrigada, Jesus. Só que eu ainda não tinha entendido, porque ele fala por parábolas, né? Então, Exato. daí eu Aí o falei: quanto que a eita. gente tá desperta para poder entender a mensagem que vem. Aí eu falei: Jesus. Profundo. 5 vezes. Veja bem, 5 vezes. Depois disso, as minhas amigas brincam e falam: tá com download? Porque, gente, eu falo uma coisa, eu rezo, aí no dia seguinte aparece uma resposta. Inclusive, o convite de voltar aqui pra cá foi um dia que eu rezei pra Deus. Falei: Deus, espero que minha mensagem chegue em muitas mulheres. Eu acabei de rezar, não tô brincando. Eu acabei de rezar, eu abri o olho, tinha uma mensagem da Pamela. Você quer vir falar no meu podcast? Gente, a Pamela é a pessoa mais conectada com Deus ainda. Você tem noção? Passou uma semana depois, eu recebi outra mensagem de outras empreendedoras. Porque tá assim o negócio, tá assim. Tá Tá, muito conectada, né? Que tá é eu assim. e ele, e a gente, tipo, tá best friend. Eu falo pra ele: oh, pelo amor de Deus, eu sou uma filha um pouco lerdinha, você pode me dar uma ajudinha, por favor. Eu falo pra ele. Aí você veio e fez a constelação aqui. E aí eu vim. Não, aí quando eu tomei o ghosting, eu falei: tá errado. Fui fazer os cursos de feminino. Eu fui numa mulher especialista em só de feminino e eu fiz todos os negócios de transformação. Não é curso pra eu aprender, pra aplicar nos outros, era pra eu me modificar. Porém, eu aprendi tudo isso. Em paralelo, eu vim fazer a constelação, então foram essas duas E coisas esse que do feminino foi aqui também? é online, mas olha só que coincidência, tudo começou a ser aqui. Eu vim no Mulheres Woke aqui, o homem que me deu o ghost era daqui, a moça que dá o curso do feminino não mora aqui, mas é daqui. E aí, quando eu vim fazer o curso de constelação, a moça falou: ah, mas vai abrir na tua cidade, em São Paulo, por que você não espera? Eu falei: não quero esperar nada, eu quero ir para Floripa, com licença. E aí, eu vim para Floripa o ano inteiro de 2024. Eu falei: Floripa está me chamando, tem um chamado para mim em Floripa. E eu vim. E aí, eu fiz todas as transformações e eu mudei muito como mulher. E aí foi quando eu consegui, foi assim, acho que para fechar o meu método, porque eu me mudando, eu tive outro olhar para as minhas mentoradas e eu percebi que todas elas estavam extremamente desconectadas do seu feminino. E que a maioria das pessoas que ganhava peso, que estava doente do intestino, que chegava para mim com dores nas costas, essas mulheres viviam ansiosas, viviam nervosas, muitas viviam tristes, mas elas não sabiam por que assim exatamente. Porque elas estavam tão desconectadas do seu feminino, tão desconectadas das suas emoções, que elas não viviam, elas sobreviviam É só no aqui estado automático. no estado automático. E esse estado automático, porque o seu sistema nervoso ele registra, então a gente tem reações neuroquímicas que registram o estado de estresse. E esse estado de estresse constante fazia com que elas ganhassem peso, faziam com que elas tivessem várias doenças do intestino. Quando a gente pensa, por exemplo, em medicina germânica, o intestino ele está muito ligado a coisas que você não digeriu na vida, raivas. Quando você pensa em dores nas costas, está ligado à autodesvalorização. E a maioria das mulheres vinha com um combo muito parecido. Só que quando eu me curei do intestino, quando eu fui curar o meu feminino e quando eu entendi as constelações, eu comecei a ter um outro olhar para essas mulheres. E eu falei: gente, tá bom, elas precisam curar o intestino com as técnicas do intestino, elas precisam treinar, porque você precisa de músculos para viver. Quem tem músculo vive mais, tem menos Alzheimer, melhora a performance. E elas precisam dormir, porque um dos pilares da minha mentoria é sono, porque o sono regula o intestino, regula várias outras coisas. Mas elas também precisam se conectar. Elas precisam entender por que elas estão desmotivadas. Elas precisam entender por que elas se sentem cansadas para ir na academia. Elas precisam entender por que elas estão descontando emoção na comida. Porque a vida tá tão ruim que o único prazer é a comida. O único momento legal da vida é o momento que ela chega em casa morta, acabada. Às vezes ela nem para, vai cuidar da casa e depois ela vai parar só depois. É o momento que ela senta em frente à TV e come algumas E coisas. isso os que conseguem comer, né, Marina? Porque tem É. partes aí que tu tá me descrevendo. Quando eu tava no corporativo,
Eu tinha uma energia masculina muito forte, era da execução, né, trabalhava numa indústria de automação, só com homens, engenheiros, gostava de contratar homens, e eu não conseguia entender como eu estava desconectada com o meu feminino. E aí, o que que eu tive? Por ser tão executora, por fazer Burnout. tanto, eu tive um burnout. E aí, quando eu tive o burnout, eu já não conseguia comer, porque quando eu fico no estado de ansiedade, me trava, parece ser uma bola que eu não como. Então, cada Exatamente. vez era uma tristeza maior, o meu corpo fraco, cansado, eu não dormia, eu fiquei mais de um mês sem conseguir dormir. E aí, por eu não conseguir dormir mais, eu ficava nervosa, mais eu ficava nervosa, mais me dava vários problemas É, intestinais. exatamente. Então, assim, é uma ladeira abaixo que tu entra por causa de tudo que começa no teu estado mental. Porque as mulheres, e aí, quando eu saí de lá, eu comecei a estudar meu feminino. Assim, o que que aconteceu para eu ter me levado para aquele estado tão doentio que eu fiquei? Não que esteja errado, eu tenho que ter o equilíbrio das duas Exato. energias, só que eu estava totalmente, tipo, com a energia masculina lá em cima e meu feminino não existia. E é o que acontece com a maioria das mulheres. Exatamente. Assim, gente, não é errado ter energia masculina, a gente precisa da energia masculina. Nós temos que usar, temos que honrar. A energia masculina é executora, mas a gente também precisa da energia feminina. A gente está vivendo num mundo hoje onde a gente exalta essas mulheres. Feminino é o belo, né? Não, mas a gente exalta, a sociedade exalta você ser masculina, em todos os sentidos. A mulher chega no homem, a Principalmente no mulher faz isso, corporativo. a mulher é fodona, a mulher. E você pode A ser Mulher fodona. Maravilha. É, e você pode ser fodona no seu feminino. Porque o feminino, ele é o sentir. Só que não é o sentir. Quando chego para as minhas mentoradas, elas não têm vocabulário emocional. Como é que você tá sentindo? Triste, feliz e irritada. Elas não sabem perceber como elas estão se sentindo. Elas não Elas nem param pra não, analisar. não sabem. E aquilo, e às vezes, tá? E o feminino, ele tem muito a ver com a nossa relação na infância com os nossos pais. Então, quando eu não curo aquilo, vou pra vida sem curar aquilo, sem olhar para aquilo, Teus traumas vão junto. os traumas vão junto. E aí o que que acontece? Tudo que acontece fora de você é palco para o que está dentro de você. As coisas não vêm para você porque você é coitada, a coitadolândia. Elas não vêm, as coisas acontecem para você porque é Deus falando assim: "Oi, boa tarde, querida, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse negócio aqui que você não olhou?" Então, às vezes as pessoas, fulano me traiu, eu sou uma coitada. Não, você não é coitada, você atraiu. A gente tem a sinergia, a gente Exato. atrai, a gente é uma rádio, a gente Tu tem a tem energia aqui, ó. frequência. Se Deus tá na rádio 89,7 e você tá na 100,9, que é a da dor, você vai ficar lá 100,9, vai atrair todo mundo da 100,9. Você quer Vai a galera do atrair. 89,7, mas não vai rolar pra você. Entendeu? Exatamente. Então, o que tá fora é palco. O que tá dentro é palco para acontecer as coisas lá fora. E você precisa se conhecer e ter essa sabedoria para entender por que isso está acontecendo com você. Então, quando a pessoa chega para mim no nível de estar adoecida, de estar acima do peso, a maioria das mulheres vem também com doenças do feminino, porque o intestino, dentro do intestino é metabolizado, são metabolizados hormônios, a gente tem o eixo intestino-ovário, o eixo intestino-cérebro. Elas também, muitas chegam com doenças do feminino, ovário policístico, endometriose, muita TPM, TDPM, muitas chegam com essas doenças porque não estão também com o feminino curado. Então, começa a virar uma bola de neve infinita, enquanto essa mulher não olhar para o feminino dela, ela vai se curar, ela pode fazer até um tratamento, inclusive os protocolos de intestino, todos eles vêm, tomar isso, sei lá, se a pessoa tiver com o intestino permeável, vai tomar isso, 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 vai fazer isso, isso, e controlar o estresse. E fazer Sempre. meditação. E os protocolos vêm na especialização que eu fiz com uma professora, que é doutora, mestre em intestino, só com os melhores professores. Tinham várias doenças, a gente estuda fisiologia, estuda bioquímica, a gente estuda um monte de coisa, mas tem lá, cuidar do estresse. Lógico. E esse estresse vem da onde? Da falta de feminino. Exatamente, porque senão tu fica falando que é só desbiose intestinal. É, Você tem desbiose, tá? Como é que eu trato ela? Você tem que colocar vitaminas. Mas se eu não tô absorvendo vitamina, como é que eu vou colocar vitamina? Então, exatamente. Você aí tem você fica naquele looping que nunca se cura. infinito. É. Marina, mais pessoas precisam de ti no mundo, mais mulheres precisam da Marina no mundo para realmente se curar. Porque a gente sabe o quanto realmente as mulheres acham que estão bem, mas que no fundo acabam tendo ali muitos dores internas que elas às vezes nem se descobrem. Sim. Eu trabalho, por exemplo, com mandala lunar.
eu coloco todas as emoções que eu tenho no dia para saber se eu estou criativa, se eu estou tendo entusiasmo, se eu estou tendo disciplina, se eu estou tendo foco, Uhum. se eu estou dormindo bem, se eu estou tendo pulsão de vida. Porque se eu não me monitoro, como é que eu vou saber realmente que eu sou? Eu não vou nem parar para estar prestando atenção. Sim, Então, hoje em dia, as mulheres precisam disso. Assim, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque tem muito para sim, tirar, tem tem muito muita mesmo. essência. Mas foi um prazer estar aqui contigo, né? Eu acho que veio no momento certo. Com certeza, as pessoas que estão escutando esse podcast aqui, vocês precisam entender um pouco mais o trabalho da Marina, por mais marinas no mundo, né, para as mulheres poderem se conectar com si e não ficar só naquela parte de, vou no médico, vou tomar um remédio e vai ficar sempre nesse ciclo repetitivo. Eu acho que a gente consegue trabalhar muito mais profundamente com todo isso que tu engloba, né? É a ancestralidade que você trabalha ali dentro da constelação, junto com o feminino, junto com o intestino, junto com a saúde mental, que é o Sim, comportamento, e com a saúde física. Então, o exato. pacote completo está no seu método. Exatamente. Assim, eu vejo que hoje nós temos remédio para tudo. Então, as pessoas querem ter remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para prestar atenção, remédio para hipertrofiar, remédio para emagrecer, remédio. E eu não sou contra, né? Remédio para depressão, remédio para. Eu não sou contra. Os remédios eles estão aí. Eu sou da área da saúde. E tem momentos que realmente a gente precisa, mas a gente tem que tomar cuidado Ou buscar outros para métodos, não né? se curar, Não né? A esperar gente só precisa se adoecer. curar. Se você precisar do remédio, eu brinco assim, o remédio ele vai pegar você daqui, vai te sacudir, te melhorar e vai te colocar pra cá. Mas enquanto isso, você também tem que aprender a mudar os seus hábitos, a ir na academia, porque a academia melhora todos os seus hormônios de serotonina, de ocitocina. Quanto mais massa muscular você tem, melhora a sua performance cognitiva, aí você vai dormir melhor. Quando você dorme melhor, você regula o seu relógio cronobiológico, você evita ficar menos estressado, o seu intestino vai melhorar. Aí você tem mais clareza para perceber as suas emoções ao longo do dia, Tu para funciona lidar com as como um pessoas. todo, né? Então, eu sou a favor das mudanças físicas que a gente precisa, e se necessário o remédio, mas eu também acredito que é difícil olhar para dentro, é um processo e a gente precisa ter coragem de olhar para nossas gavetinhas, entendeu? Que estão enterradas lá, e humildade, se humildecer perante a vida, para que a gente consiga falar, poxa, eu não sou a última Coca-Cola do deserto que eu achava que eu era. Não sou a coitadolândia, que todo mundo é ruim, eu sou boa. E olhar para aquilo com amor, né? A gente deixar aquilo que foi ruim, que a gente sentiu, validar aqueles sentimentos e abraçar aquilo, e incluir aquilo na nossa vida, para que aquilo possa ser curado e para que daí para frente você possa ser uma pessoa livre, saudável e feliz. Ai, maravilhosa. Gente, não tenho palavras, assim, foi uma aula que você deu aqui, né? Teria muito mais pra gente falar do teu método, mas pra quem ficou com curiosidade, aquele gostinho de querer saber mais, onde que as pessoas podem te encontrar? Podem me achar no Instagram, eu, Marina Haddad. Eu iniciei um perfil novo, eu tinha um perfil de atleta que era lotado. E também foi outra coisa que o Instagram, eu briguei com o Instagram e falei, você não tá entregando meu negócio, eu vou abrir outro. E abri outro. Então, eu, Marina Haddad. Haddad se escreve Haddad. Aliás, se vocês procurarem Marina Haddad, vocês vão achar meu site, vão achar meu TikTok, vão achar meu YouTube, vão achar Teu tudo. método, tudo como É, é que faz. Se tiverem dúvidas, perguntem pra elas. Se ficou alguma dúvida e quiser deixar também aqui pra nós aqui no YouTube, você pode colocar aqui no seu comentário que a gente também vai responder. Muito obrigada, Marina. Foi uma honra, né, fazer esse podcast com você. Uma honra poder te escutar, conhecer um pouquinho da tua história e principalmente desse método. É o que eu falo. Por mais Marinas no mundo, levando esse despertar para as mulheres. Então, agradeço a você que assistiu até agora aqui conosco. Deixa o seu like, não esquece que daí o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, que ele é importante, vai entregar para mais mulheres. Encaminha também para sua amiga, para sua tia, para sua vizinha, porque muitas mulheres precisam ter esse despertar e saber realmente sobre isso. E aqui na comunidade Mulheres UOL, nós temos muitos conteúdos, tanto nas nossas redes sociais, como aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram. E dentro da nossa comunidade, nós temos uma plataforma onde lá nós temos muitas aulas falando de saúde, Deus, mente, vendas, negócios, autoconfiança. Enfim, o que vocês imaginam, até conteúdos de autoconhecimento, como traços de caráter, forças de caráter, tudo tem lá dentro. Então, se você tiver interesse, também deixa um contato aqui que a gente entre em contato com você. Agradeço a sua participação até aqui e até o próximo episódio.